De porta em porta, esse grupo prega a palavra de Deus. O sol forte do meio-dia não é páreo para os fiéis que encaram tudo como uma missão bíblica. Aliás, o livro sagrado, sempre à mão, é seguido à risca por esses religiosos. São as testemunhas de Jeová. Falamos a respeito de Deus e o conceito que a Bíblia ensina. A principal característica do movimento religioso é justamente a evangelização que se baseia em escrituras inspiradas em Jeová, Deus em hebraico. Apesar de se considerarem seguidores de Cristo, os fiéis só reconhecem a Bíblia como autoridade. E eles têm uma interpretação própria do livro sagrado, orientada pelo corpo governante, que é a cúpula da igreja. E isso acaba transformando o testemunha de Jeová em alvo fácil para críticas. É uma interpretação literal do texto. Isso significa que eles não estão considerando outras situações que envolvem aquela declaração. Em todo o mundo são 6 milhões de fiéis, uma multidão que já se acostumou às críticas pelo forte apego à doutrina. O testemunha de Jeová não canta o hino nacional nem presta serviço militar. Também é orientado a não votar ou participar de movimentos políticos. Até as festas de Natal e aniversário são proibidas. Mas nenhuma dessas restrições é tão polêmica quanto a que veta a transfusão de sangue. Todo membro da congregação tem uma carteirinha como essa aqui, registrada em cartório. Esse documento oficializa a decisão de não receber sangue em hipótese alguma, mesmo que isso lhe custe a vida. Josinalda viveu esse dilema. No ano passado, logo depois do parto, os médicos diagnosticaram uma bactéria rara na barriga da auxiliar administrativo. Foram 6 meses de tratamento. A etapa seguinte foi a cirurgia plástica reconstrutora. Foi quando eles abriram e viram que haveria sangue coagulado. Aí foi quando a minha médica chegou para mim e falou: Josinalda, nós vamos ter que transfundir. A indicação nem foi considerada pela paciente. Você tem uma neném e você vai deixar ela? Eu falei: não, tem outros meios, eu tenho uma equipe médica que pode fazer isso para mim. Tentar me transferir para um outro hospital, né? Para que eu, então, já começasse o processo do medicamento. Para garantir que a vontade da pessoa seja respeitada, a igreja mantém uma comissão para amparar os pacientes. Os médicos descobriram que é possível fazer grandes cirurgias, fazer grandes intervenções sem uso de hemoderivados. Então, por exemplo, usa-se certos medicamentos que estimulam a medula a produzir mais sangue. Outro equipamento que suga o sangue do campo cirúrgico, filtra e depois reintroduz no paciente. Isso durante o ato cirúrgico. As alternativas que salvaram a vida de Josinalda normalmente são vistas com reserva pela classe médica. Algumas partes do sangue até podem ser complementadas com alguns elementos, mas o sangue como um todo não. Como regra, os médicos são orientados a respeitar a vontade do paciente, mas isso não impede que situações graves acabem sendo levadas à justiça. Se o médico, após o seu exame minucioso, entender que se a transfusão não for feita com rapidez, o paciente pode vir a óbito, ele pode fazer a transfusão. Em Goiás, os médicos de um hospital universitário precisaram da autorização deste desembargador federal para fazer uma transfusão em um paciente com risco de morte. O direito à crença religiosa, ele não pode sobrepor ao direito da vida. É por isso que a encarnação do Cristo ela é essencialmente amor. E como é que nós dizemos que nós amamos uma vida? Quando nós queremos preservar e salvar aquela vida. Por isso que a maioria dos grupos cristãos não condena a transfusão de sangue. Este advogado explica que, para a justiça, a obrigação do médico está acima de qualquer impedimento religioso. Primeiro, o médico ele presta um juramento. Ele exerce uma profissão mediante um juramento. E esse juramento implica justamente em buscar salvar as vidas. Por outro lado, ele ser processado também é possível. Agora, ele seguramente terá, no exercício do seu direito de defesa, fortes argumentos para justificar a realização de uma transfusão numa situação dessa. Mas nada muda a postura de quem deposita na fé a resposta para todos os males. Diante da necessidade de transfusão, o senhor prefere morrer? Isso, justamente.